Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara Educa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a multiplicação com mais de dois fatores. Como nós resolvemos esse tipo de multiplicação? Para efetuar essa multiplicação, multiplicamos os nossos fatores por agrupamento. Por exemplo, 3 negativo multiplicado por 5 negativo multiplicado por 4 ou 4 positivo multiplicado por 2 negativo, multiplicado por 1 negativo, multiplicado por 5. Nesta multiplicação, iremos multiplicar de 2 em 2 fatores. Primeiramente, o 3 negativo e o 5 negativo. Nós resolvemos a nossa regra de sinais, que é negativo multiplicado por negativo, que é igual a positivo, e por último, só multiplicamos os números sem considerar o seu sinal. 3 multiplicado por 5 é igual a 15. Logo, o nosso resultado da primeira multiplicação foi 15 positivo ou somente o número 15. Agora, iremos multiplicar o nosso segundo par de fatores. 4 ou 4 positivo multiplicado por 2 negativo. Positivo multiplicado por negativo é igual a negativo. E por último, 4 multiplicado por 2 é igual a 8. Portanto, o resultado da nossa segunda multiplicação foi 8 negativo. E por fim, iremos multiplicar os fatores 1 negativo e 5 ou 5 positivo. Fazemos a nossa regra de sinais, que é negativo multiplicado por positivo, que sempre resultará em um número negativo, e 1 multiplicado por 5, que é igual a 5, e o nosso resultado foi 5 negativo. Agora iremos multiplicar a nossa segunda parte da expressão. 15 positivo multiplicado por 8 negativo multiplicado por 5 negativo. Como na nossa primeira expressão, iremos multiplicar de 2 em 2 fatores. 15 positivo multiplicado por 8 negativo. Fazemos a nossa regra de sinais, que é positivo multiplicado por negativo, que será sempre um número negativo, e multiplicamos os números sem considerar o seu sinal. 15 multiplicado por 8, que é igual a 120. Logo, o resultado da nossa multiplicação foi 120 negativo. E por fim, repetimos o nosso 5 negativo, pois ele não tem outro fator para ser multiplicado. E por fim, temos a seguinte multiplicação com dois fatores. 120 negativo multiplicado por 5 negativo. Resolvemos a nossa regra de sinais, que é negativo multiplicado por negativo, que será sempre um número positivo, e por fim só multiplicamos os nossos fatores sem considerar o seu sinal, de negativo, que é 120 multiplicado por 5, que será igual a 600. Logo, o resultado da nossa multiplicação com mais de dois fatores é 600 positivo ou somente o número 600 sem considerar o seu sinal. Agora iremos resolver uma atividade sobre a multiplicação com mais de dois fatores. Vem comigo! Efetue as multiplicações. Letra A. 9 positivo multiplicado por 2 negativo multiplicado por 5 positivo. Primeiramente, iremos fazer a multiplicação entre o nosso primeiro e segundo fator e resolver a nossa regra de sinais. Positivo multiplicado por negativo, nós sabemos que dará sempre um número negativo. E por fim, nós só multiplicamos os números sem considerar o seu sinal. 9 multiplicado por 2 é igual a 18. E por fim, repetimos o 5 positivo, pois depois dele não temos nenhum outro fator para resolver a multiplicação.
E agora iremos resolver a nossa multiplicação com dois fatores que restou. 18 negativo multiplicado por 5 positivo. Nós fazemos a regra de sinais. Negativo multiplicado por positivo, que será sempre um número negativo. E multiplicamos os números sem considerar o seu sinal. 18 multiplicado por 5 será igual a 90. Logo, o resultado da nossa letra A foi 90 negativo. Letra B. 5 negativo multiplicado por 3 positivo multiplicado por 2 negativo. Como na letra A, iremos multiplicar os nossos dois primeiros fatores, que são 5 negativo e 3 positivo, e iremos resolver a nossa regra de sinais. Negativo multiplicado por positivo será sempre um número negativo. E multiplicamos os nossos fatores sem considerar o seu sinal. 5 multiplicado por 3 é igual a 15. E repetimos o 2 negativo, pois, após ele, não tem nenhum outro fator para fazer a nossa multiplicação. E agora iremos resolver a nossa multiplicação que restou. 15 negativo multiplicado por 2 negativo. Fazemos a nossa regra de sinais. Negativo multiplicado por negativo, que nós já aprendemos que será sempre um número positivo. E por fim, multiplicamos os nossos fatores sem considerar o seu sinal de negativo. 15 multiplicado por 2 é igual a 30. Portanto, o resultado da nossa letra B foi 30 positivo ou somente o número 30 sem considerar o seu sinal de positivo. Letra C. 5 negativo multiplicado por 3 negativo multiplicado por 8 negativo multiplicado por 3 positivo. Iremos multiplicar os nossos dois primeiros fatores, que são 5 negativo e 3 negativo, e iremos resolver a nossa regra de sinais. Negativo multiplicado por negativo será sempre positivo. E multiplicamos eles sem considerar o seu sinal de negativo. 5 multiplicado por 3 é igual a 15. E iremos multiplicar o nosso segundo par de fatores da multiplicação, que é 8 negativo multiplicado por 3 positivo. Fazemos a nossa regra de sinais, que é negativo multiplicado por positivo, que já aprendemos que sempre será um número negativo. E multiplicamos os fatores sem considerar o seu sinal. 8 multiplicado por 3 é igual a 24. E por fim, resolvemos a nossa multiplicação de dois fatores que restou. 15 positivo multiplicado por 24 negativo. Resolvemos a nossa regra de sinais, que é positivo multiplicado por negativo, que será sempre um número negativo. E multiplicamos os nossos fatores sem considerar o seu sinal. 15 multiplicado por 24 é igual a 360. Então, o resultado da nossa letra C é 360 negativo. Iremos resolver a nossa segunda parte da atividade. Vem comigo!
Letra D. 10 positivo multiplicado por 2 negativo, multiplicado por 1 positivo, multiplicado por 3 negativo, multiplicado por 2 positivo. Nós iremos resolver o nosso primeiro par de multiplicação, que é 10 positivo multiplicado por 2 negativo, positivo multiplicado por negativo, que será sempre um número negativo, e 10 multiplicado por 2, que é igual a 20. E agora iremos resolver o nosso segundo par de fatores da nossa multiplicação. 1 positivo multiplicado por 3 negativo. Positivo multiplicado por negativo, que já aprendemos que será sempre um número negativo. E 1 multiplicado por 3, que é igual ao próprio número 3. E repetimos o nosso número 2 positivo, pois não temos nenhum número para fazer um par de multiplicação com ele. Agora iremos repetir o nosso número 20 negativo e resolver a seguinte multiplicação. 3 negativo multiplicado por 2 positivo. Negativo multiplicado por positivo será sempre negativo. E 3 multiplicado por 2, que é igual a 6. E por fim, iremos resolver a seguinte multiplicação com dois fatores. 20 negativo multiplicado por 6 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que é igual a positivo. E 20 multiplicado por 6, que é igual a 120. Logo, o resultado da nossa letra D é 120 positivo ou somente o número 120 sem considerar o seu sinal de positivo. Letra E. 3 negativo multiplicado por 2 positivo, multiplicado por 1 negativo, multiplicado por 4 positivo, multiplicado por 10 negativo. Iremos multiplicar os números 3 negativo e 2 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que será sempre negativo. E 3 multiplicado por 2, que é igual a 6. E por fim, iremos resolver o nosso segundo par de multiplicação. 1 negativo multiplicado por 4 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que será sempre um número negativo. E 1 multiplicado por 4, que será igual ao próprio número 4. E por último, só repetimos o número 10 negativo. Agora iremos repetir o nosso número 6 negativo e resolver a seguinte multiplicação. 10 negativo multiplicado por 10 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que será sempre um número positivo. E multiplicamos os seus valores sem considerar o seu sinal de negativo. 4 multiplicado por 10, que é igual a 40.
E por fim, iremos resolver a seguinte multiplicação com dois fatores. 6 negativo multiplicado por 40 positivo. Negativo multiplicado por positivo, que será sempre negativo. E multiplicamos os números sem considerar o seu sinal. 6 multiplicado por 40, que é igual a 240. Portanto, o resultado da nossa letra E é 240 negativo. E por fim, iremos resolver a nossa letra F. 2 negativo multiplicado por 2 negativo, multiplicado por 2 negativo, multiplicado por 2 negativo, multiplicado novamente pelo 2 negativo. Iremos resolver o nosso primeiro par de multiplicação, que é 2 negativo multiplicado por 2 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que é igual a positivo. E 2 multiplicado por 2, que é igual a 4. E resolvemos o nosso segundo par da multiplicação. 2 negativo multiplicado por 2 negativo. Negativo multiplicado por negativo, que é positivo. E por fim, só multiplicamos os números sem considerar o seu sinal de negativo. 2 multiplicado por 2, que é igual a 4. E repetimos o nosso número 2 negativo. Agora iremos repetir o nosso número 4 positivo. E resolver a seguinte multiplicação. 4 positivo multiplicado por 2 negativo. Positivo multiplicado por negativo, que já aprendemos que é negativo. E por fim, multiplicamos os nossos fatores sem considerar o seu sinal. 4 multiplicado por 2, que é igual a 8. E por fim, iremos resolver a seguinte multiplicação. 4 positivo multiplicado por 8 negativo. Positivo multiplicado por negativo, que é igual a negativo. E 4 multiplicado por 8, que é igual a 32. Então, o resultado da nossa letra F é 32 negativo. E esse foi o nosso vídeo sobre a multiplicação com mais de dois fatores. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos, explicações, exercícios e dicas. Até os próximos!